Meus irmãos, há alguns, o Senhor, em sua graça e soberania, revela o seu chamado já na fase adulta, como aconteceu com o apóstolo Paulo, mesmo porque a própria experiência de conversão do apóstolo Paulo já se deu na fase adulta. A outros, Deus os separa desde o ventre materno, como fez com Jeremias. A outros, este chamado é revelado na infância, como ocorreu com Samuel. Nesse sentido, o Vitor está mais para Samuel do que para Paulo, porque desde a infância nutriu a convicção do seu chamamento para o ministério sagrado, para o ministério da palavra. Cresceu com essa consciência. Tivemos a oportunidade de receber o Vitor para trabalhar ao nosso lado na secretaria da igreja durante 2 anos. Após este período, ele se apresentou ao conselho da igreja, foi examinado e foi enviado pelo conselho da igreja ao presbitério. O presbitério o examinou como aspirante ao sagrado ministério. O presbitério o aprovou e o enviou ao seminário, onde fez o seu curso teológico. Durante este período de estudos teológicos, ele serviu também na igreja, pregando, visitando, ensinando. Terminando este período de estudos, ele retornou ao presbitério, foi examinado pelo presbitério, foi aprovado para atuar como pastor licenciado. E nesta noite, após ser examinado pelo presbitério e aprovado a ordenação ao sagrado ministério, ele será ordenado como pastor presbiteriano. Como já foi adiantado, esta ordenação significa o revestimento da autoridade que procede do Senhor, mediante a imposição das mãos da liderança da igreja, para que possa assumir o ministério pastoral sob a direção do Espírito Santo e na autoridade do Senhor da igreja, cabeça da igreja, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Portanto, os passos do irmão até a frente são passos importantíssimos que complementam uma caminhada empreendida já há alguns anos. E eu quero pedir que o acompanhe até a frente. Os seus pais e a sua esposa o tragam à frente para o ato de ordenação. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Vocês podem assentar. Vitor Hermógenes de Oliveira. O ofício de ministro da palavra é o primeiro na igreja em dignidade e utilidade. Na Escritura são dados diversos títulos àqueles que o exercem, e estes títulos exprimem seus diversos deveres. O ministro da palavra é chamado bispo, porque tem a superintendência do rebanho de Cristo. Pastor, porque dá alimento espiritual ao rebanho. Ministro, porque lhe cumpre ser grave e prudente.
um exemplo para o rebanho e governar bem a casa e o rebanho de Cristo. Anjo da igreja, porque é mensageiro de Deus, é embaixador, porque é enviado a declarar a vontade de Deus aos pecadores e rogar-lhe que, por Cristo, se reconciliem com Deus. Evangelista, porque anuncia boas novas de salvação aos ignorantes que estão a ponto de perecer. Pregador, porque está constituído para proclamar o Evangelho. Doutor, porque expõe a palavra e com sã doutrina admoesta e convence aos contradizentes. E dispenseiro dos mistérios de Deus, porque dispensa a múltipla graça de Deus e as ordenações instituídas por Cristo. Mas, irmão, para assumir este sagrado ministério, é necessário um comprometimento público com o Senhor nosso, com o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou para unir e dirigir a sua igreja. O irmão está pronto a assumir estes públicos compromissos? Gostaria que você respondesse, meu irmão, perante essa igreja, perante o Senhor, perante a comissão, o presbitério aqui reunida. Você tem o privilégio diante de Deus, concedido pela misericórdia do Senhor. Nosso país, nesses dias, vários ministros tomaram posse em mais variadas repartições da nossa política brasileira, e você toma posse hoje como ministro da palavra do Senhor, o mais alto privilégio de ser chamado de ministro. Portanto, eu te faço as seguintes perguntas. Você crê que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras? Você aprova e sustenta o governo e disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Você declara que, segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério, movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória pela pregação do Evangelho do seu Filho? Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por esse motivo? Você promete que, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversão e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu bispo? Está pronto para tomar sobre si o cargo desta igreja, de conformidade com a declaração que fez ao aceitar o seu convite?
e promete ainda que, com o auxílio de Deus, desempenhará para com ela os deveres de pastor? Por fim, você aceita e empreende agora a obra do Evangelho e promete que, com o auxílio de Deus, será fiel no desempenho de todos os deveres inerentes à vocação de ministro do nosso Senhor Jesus Cristo? Amém. Dando continuidade, as próximas perguntas serão dirigidas à igreja, porque assim como o pastor Vitor faz um compromisso com a igreja também precisa se comprometer diante de Deus com o pastor Vitor. Então as próximas perguntas serão dirigidas à igreja, e a igreja deve responder levantando a mão e afirmando positivamente, à medida que for sendo feita cada pergunta. Meus irmãos, Igreja de Jesus Cristo, aqui presente, esta congregação continua determinada a receber como seu pastor, este que está aqui presente, Vitor Hermógenes? Sim? Também, meus irmãos, vocês prometem receber da boca do pastor Vitor, com humildade e amor, a palavra da verdade e sempre submeter-vos a tudo que for devido, inclusive no exercício da disciplina? Sim. Mais ainda, prometeis animá-lo em seus trabalhos, ajudá-lo nos seus esforços que ele empregar para a vossa própria instrução e edificação espiritual? Sim. Meus irmãos, vocês se comprometem que enquanto Vitor for o pastor de vocês, vocês vão dar-lhe a manutenção que prometeram fornecer em tudo aquilo que for necessário para seu sustento e para a honra da igreja e para o conforto do pastor Vitor, pastor de vocês? Sim. Ora, feitos os esclarecimentos a respeito do ministério pastoral, estabelecidos os compromissos, cumpre o atendimento do princípio bíblico da imposição das mãos e oração, para que o Espírito Santo conduza em autoridade o servo dele no exercício pastoral. Para este ato, nós convidamos a todos os presbíteros presentes, inclusive os presbíteros em disponibilidade, que venham à frente para o ato de imposição das mãos. Pastor Vitor se colocará de joelhos. Quero convidar a igreja para se colocar em pé para este ato. Bondoso Pai, nosso Deus, nesta noite nós estamos felizes, alegres diante do Senhor. Amém. Por termos, ó Pai, como presbíteros, pastores, membros desta igreja, acompanhado a vida do Vitor até esse momento, e com toda alegria podemos sim, Senhor, impor sobre ele
as nossas mãos e o fazemos reverentemente diante do Senhor, suplicando que a unção do Senhor, a autoridade do Senhor esteja sobre o teu servo, para que ele, nesta autoridade do Espírito Santo, seja o mensageiro do Senhor, seja aquele pregoeiro da verdade, com humildade, anunciando a tua palavra neste lugar, anunciando a tua palavra nesta região, com toda sabedoria, com toda prudência, sendo um verdadeiro servo do Senhor. Amém. Para isso, Pai, ele precisa da tua ajuda, do teu fortalecimento, do incentivo, ó Deus, da santidade, da tua graça que procede sobre os seus, para o desempenho dessa função tão importante. Amém. Nós, ó Pai, o consagramos para esse ministério, com a imposição das nossas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com gratidão nos nossos corações. Amém. Amém. A igreja pode assentar. Agora proclamo e declaro Vitor Hermógenes de Oliveira ordenado como pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, tudo segundo a palavra de Deus e de conformidade com a Constituição e ordem da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nesta qualidade, tenho o direito e todo o apoio, animação, honra e obediência no Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Amai a Cristo e pastoreai o rebanho de Deus, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominador dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Torna-te padrão dos fiéis na palavra,
no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti. Medita nestas coisas e nelas sê diligente, para que o progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres. Sofrei com paciência, como bom soldado de Cristo, todas as aflições e perseguições que vos façam por causa da verdade. Logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. E vós, igreja, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, tendo vós recebido a palavra de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como palavra da verdade, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Sustentai seus braços, para que não desfaleçam. Orai por ele, para que seja uma bênção sobre vós, sobre os vossos filhos e sobre os que vos rodeiam. Pastor Vitor, certamente o irmão trará em seu coração e em suas mãos a palavra bendita do nosso Deus. Mas o irmão, doravante, trará também a sua carteira de ministro presbiteriano, a qual deverá ser apresentada aos concílios, para que sejam feitas as devidas anotações do ministério pastoral que ora se inicia. Faça uso de forma digna e para a glória do Senhor da Igreja, nosso Senhor e bendito Salvador. Deus abençoe. Os irmãos podem assentar. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do culto dessa noite. Gostaríamos ainda de comunicar à igreja que nós estamos recebendo aqui o convite da Tamires Novaes Teixeira. Está concluindo o seu curso de psicologia e nós teremos o culto de gratidão a Deus dia 30 de janeiro, às 19h30 aqui no templo. Toda a igreja está convidada para este culto, dia 30 de janeiro, às 19h30. A colação de grau se dará dia 24/1, às 10 horas, no Centro de Eventos da ABCZ. A igreja está, portanto, convidada. Nós deixamos com a igreja recentemente, e eu novamente relembro, no dia 23 de janeiro nós temos o culto de gratidão a Deus pelos formandos em medicina. A igreja está convidada. Além da Aline, nós temos outros 3 presbiterianos formando, dos quais 2 são membros da igreja, os 2 foram recebidos recentemente como membros da igreja. Queremos também relembrar os irmãos que a partir do primeiro domingo de fevereiro, nós teremos o culto matutino,
das 10h30 às 11h30. Com isto, a Escola Bíblica Dominical vai começar a partir do dia 3 de fevereiro, não é o primeiro domingo? Acho que é isso mesmo, dia 3 de fevereiro, a Escola Dominical começará às 9h e não às 9h30. Então vamos nos organizando, né? A abertura da Escola Dominical será apenas 15 minutos. Então teremos a Escola Dominical e depois o culto das 10h30 às 11h30. E meus irmãos, nós vamos orar pela Thaís. Thaís estará passando um período no Canadá, onde ela fará o seu mestrado. Nós vamos pedir a Deus que a abençoe, proteja durante este período. Então, neste momento de oração, de encerramento do culto, nós convidamos a Thaís que venha à frente. E enquanto a Thaís vem, nós gostaríamos de lembrar aos irmãos que a agenda da igreja de 2019 está aí à disposição dos irmãos, podem apanhar com os diáconos lá na saída. É grátis, né? Bom a gente estar relembrando como as diversas atividades da igreja. Por isso que a gente conclama a cada membro para ser fiel na consagração de seus dízimos, de suas ofertas, como bem diz a palavra de Deus, para que haja mantimento na casa do Senhor. Não é? Para isso que Deus possa guardar a sua saída, a sua entrada, te proteger, não é? E que lá você seja uma bênção do Senhor, testemunhando também do amor de Cristo, né? E levando também, né, o abraço, né, de toda a nossa igreja. Que Deus guarde a sua vida, os seus estudos, e que tudo isso possa proporcionar crescimento e preparo profissional para você exercer uma carreira brilhante para a glória de nosso Senhor Jesus. Nós convidamos a igreja a se colocar em pé. Nós oraremos ao Senhor. Vou pedir ao presbítero Valdeir que ore, lembrando de orar pela Thaís também. E depois da oração, o pastor Vitor impetrará a bênção sobre a igreja em seu primeiro ato pastoral. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque a tua fidelidade, o teu amor, o teu carinho, ó Deus, é sentido, ó Deus, em nossas vidas, em nossos corações, ó Deus. E nós queremos te agradecer por esse ato tão grande do Senhor. Amém, Deus. Trazendo a nós, ó Deus, a esperança, ó Deus, que teremos uns dias melhores, ó Deus, dias de glórias, ó Deus, vividos aqui na terra, ó Pai, até aquele dia, ó Deus, glorioso, ó Deus, que estaremos na glória com o Senhor. Amém. Amém, Deus. Obrigado, ó Deus, por tudo que aconteceu aqui neste culto de louvor, que foi exclusivamente, ó Deus, para agradar ao Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração. Amém, Deus. Agradeço, ó Deus, por essa igreja. Ó Deus, pela fidelidade, ó Deus, dos seus obreiros, do conselho dessa igreja, ó Deus, Amém, Deus. empregar a tua palavra. Amém. Esteja o sustentando, ó Deus, com o teu poder, a tua destra, ó Deus. Amém, E Deus. que nós possamos, ó Deus, sempre te honrar, trabalhar na obra do Senhor, enquanto aqui neste lugar nós formos servidos com vida. Pai, nós te louvamos pela vida da Thaís. Que o Senhor esteja, ó Deus, sustentando a tua serva. Amém, Deus. Ó Deus, que o Senhor esteja sustentando, ó Deus, aqueles que aqui também vão ficar, ó Deus, que certamente, ó Deus, sentirão saudades dessa irmã. Amém, Deus. Mas nós sabemos que a causa é nobre, ó Deus, e que o Senhor sustente a tua vida, que o Senhor acalente o seu coração, ó Deus, Amém, nos Deus. momentos de saudade, ó Deus, e que o Senhor possa trazer ela, ó Deus, quando assim o Senhor for servido. Amém. E que a tua serva, ó Deus, possa dar lá também testemunho da tua santa palavra. Amém. Fica conosco, nos abençoe, nos dê uma boa semana na tua presença
E nós te pedimos mais uma vez, abençoe o teu povo reunido aqui neste lugar. É a nossa oração, que o fazemos em nome e no amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. E agora, irmãos, povo de propriedade exclusiva do Senhor, raça eleita, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, que o amor infalível de Deus Pai, a graça suficiente e maravilhosa de Jesus, as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo do Senhor, esteja convosco e com todo o povo de Deus, hoje e até o dia glorioso de Cristo Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.